Olá pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem nessa quinta-feira. Aqui na região onde eu moro, aqui no Canadá, está chovendo bastante. A temperatura está baixando um pouquinho também, que agora a gente está entrando no outono. Então mais alguns dias aí de verão e depois a gente parte para o outono, onde as temperaturas já baixam um pouquinho mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um novo programa de imigração em New Brunswick, que é a província aqui do lado. Eu moro em Nova Scotia, para quem não sabe, na cidade de Halifax. E New Brunswick, que é essa província, né, vizinha de Nova Scotia, recém lançou um novo programa. A gente ainda não tem todas as informações sobre o programa, a gente está aguardando mais informações sobre questão de elegibilidade. Mas a gente vai conversar um pouquinho aí as vantagens e desvantagens desse programa. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, se vocês quiserem dizer de onde vocês estão falando, se estão no Brasil, se estão aqui no Canadá, ou aonde vocês estão falando, a gente pode ir trocando uma ideia enquanto o pessoal vai entrando aqui. Mas basicamente esse é um programa de imigração muito interessante para quem quer vir estudar aqui no Canadá. E existem opções tanto para quem quer fazer um college, né? College público, college particular, mas esse programa de imigração é voltado para quem quer fazer um college particular, que é um pouquinho diferente, né? Pessoal de Aracaju, legal. Itu, São Paulo capital, Bauru, legal. Monte Claro, Minas Gerais, Porto Alegre, opa, da minha região lá de Porto Alegre, Manaus. Tô com bastante cliente do norte e do nordeste, muita gente querendo vir para cá, hein? Pessoal de Manaus, de Recife, do Maranhão, claro, São Paulo também é muito comum ter cliente, mas o pessoal do norte e nordeste está forte vindo aqui para a região, e muita gente aí querendo buscar mais informações, né? Fazer um planejamento sobre um processo de imigração, né? Porque não é só vir aqui estudar, você tem que fazer um planejamento um pouco mais completo, né? Então, eu não sou muito fã dessa ideia de vir como turista e ver o que acontece, não. Eu prefiro muito mais fazer um planejamento com o meu cliente, onde a gente consegue fazer uma análise aí dos próximos 2, 3 anos, né? Então, juntando um college, um estudo, junto com um processo de imigração. Então, essa seria a melhor estratégia aí para o pessoal. Pessoal do Rio de Janeiro, tem bastante cliente do Rio também, São José dos Campos. Legal, pessoal pelo Brasil inteiro aqui, então interessado em imigrar e saber um pouco mais sobre os programas de imigração aqui da região. E a região do Atlântico está crescendo bastante. É uma região que acredito que até uns 2, 3 anos atrás, até uns 3 anos atrás, não era muito conhecido. Muita gente, né, ia para Toronto, Vancouver, e isso mudou um pouquinho nos últimos anos. E isso é um bom sinal, porque o Canadá ele tem uma população extremamente baixa, né, é o segundo maior país do mundo, e tem em torno de 34 a 37 milhões de pessoas. Então, se a gente considerar, por exemplo, só a capital, né, de São Paulo é quase o tamanho da população do Canadá, então precisa de gente, né, qualificada aqui na região. Então, cada província aqui no Canadá tem a sua autonomia de criar os seus programas de imigração, claro. Tem que seguir o padrão que o governo federal pede, mas a imigração dá essa oportunidade para as províncias criarem programas pilotos, que é como exemplo esse programa piloto agora que está saindo em New Brunswick, que é interessante para algumas pessoas, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Acho que a gente já tem bastante gente que entrou aqui na live, a gente pode ir iniciando aos pouquinhos. Pessoal que tiver dúvida, se quiser me enviar dúvida aqui na caixinha de perguntas, acho que fica mais fácil de responder, até porque eu estou sozinho aqui hoje na live, eu não estou. Posso perder uma ou outra pergunta, então se escrever na caixinha de perguntas ali, acho que fica mais fácil de responder, ou pode escrever aqui no chatzinho, eu vou tentar responder as perguntas que são relacionadas ao nosso tema. Então, como eu falei antes aqui, a província de New Brunswick está lançando, na verdade,
fez o primeiro anúncio, mas ainda não tem muitas informações sobre a questão de elegibilidade ou do processo, que é como é que faz para aplicar. Então, vamos falar um pouquinho sobre New Brunswick, que é uma província que está crescendo bastante, tem bastante espaço, oportunidade. E é uma província muito legal, eu acredito que é muito parecida com Nova Scotia, né? Então, como eu comentei, eu moro em Nova Scotia, já visitei New Brunswick inúmeras vezes, né? Já fui nas três maiores cidades de New Brunswick, que seria Fredericton, que é a capital, Moncton, que é a maior cidade, Saint John, que é um porto importantíssimo aqui na região do Atlântico, onde entra muita mercadoria, tem muita exportação, importação. Então, para quem quer trabalhar com supply chain, logística, a cidade de Saint John é extremamente importante. E um ponto importante que muitas pessoas não sabem é que New Brunswick é a única província aqui bilíngue, oficialmente bilíngue no Canadá. Então, o Canadá é um país bilíngue, onde toda a documentação, toda a parte do governo precisa ser nos dois idiomas, inglês e francês, mas cada província tem o seu idioma oficial, digamos assim. Então, todas as províncias têm o inglês como o idioma oficial. Quebec, o idioma oficial é o francês, e New Brunswick, as duas línguas oficiais são francês e inglês. Então, essa é uma grande diferença de quem quer morar em New Brunswick. Você vai ter algum contato com pessoas que falam francês. Então, o que isso quer dizer? É importante saber francês? Sim, é importante. É obrigatório? Não é obrigatório, mas com certeza se você for bilíngue e ter um conhecimento de francês, você vai ter mais oportunidades de trabalho. Então, depois que concluir o programa, emprego, né? Então, por exemplo, da minha experiência, sempre que eu vou para Moncton, para Fredericton, para Saint John nem tanto, porque a província ela é meio que dividida no meio, né? Ao norte o pessoal fala mais francês e ao sul o pessoal fala mais inglês. Saint John, como é localizado bem no sul, o pessoal praticamente todo mundo fala inglês. Mas se você for para Moncton, para Fredericton, em qualquer restaurante que você for, o pessoal fala bonjour, hello, né? Então eles te dão a oportunidade de você ou, né, fazer o atendimento em francês ou em inglês. Então isso é algo que a gente tem que considerar. Se vocês forem, por exemplo, estudar num dos colleges aqui, né? Todos os colleges têm campus em Moncton. Todos os... Não, desculpa, o Atlantic Business College, um dos colleges que faz parte do programa, não tem campus em Moncton, mas tem campus em Fredericton, que também é bilíngue. Então, isso é algo que você tem que considerar, né? Se você for trabalhar, por exemplo, na indústria de serviços, você entende um pouquinho de francês, isso vai ser importante, né? Então, até no McDonald's, você vai precisar falar um pouquinho se você for interagir com clientes, né? Mas isso também é um pouco relativo, porque, por exemplo, uma vez eu estava no norte de New Brunswick, onde o pessoal fala francês, fui pegar um café no McDonald's, ninguém falava francês, ninguém falava inglês, né? Então, eu mal consegui pedir um copo de café no McDonald's, no norte de New Brunswick, acho que era próximo de Edmundston. O pessoal não falava inglês, tiveram que chamar alguém lá da cozinha, lá com o inglês todo quebrado para me atender. Então, é uma província que é um pouco diferente das outras, né? E eles acabaram criando esse programa novo, que a gente ainda, como eu comentei, estamos aguardando mais detalhes, com o intuito de quê? De atrair estudantes internacionais. Então, por que eles querem atrair estudantes internacionais? Já não tem o suficiente? Para ser bem sincero, não tem. Eu diria que New Brunswick é uma das províncias que menos recebe estudantes internacionais hoje em dia, né? Nova Scotia a gente está vendo um boom da indústria aqui de educação, muita gente vindo para a NSC, muita gente mesmo. Eu particularmente eu tenho várias aplicações para o college aqui de Nova Scotia e NSC, e eu diria que a cada 5 ou 10 processos aí que eu tenho para Nova Scotia, eu tenho 1 ou 2 para New Brunswick. Então, a quantidade de gente vindo para Nova Scotia é consideravelmente maior do que para New Brunswick. Então, qual que é o objetivo da imigração em criar esse programa? Porque o que acontece? Devido à pandemia, os programas
federais, né? Então, por exemplo, o Express Entry, que é o principal programa de imigração aqui no Canadá, ele parou de convidar pessoas que estão morando fora do Canadá para focar apenas com pessoas que estão morando aqui, que já têm experiência no Canadá. Então, o que aconteceu? A importância dos programas provinciais, né? Então, como comentei nas outras lives que eu fiz, existem dois níveis de imigração aqui no Canadá. Um seria o nível federal e o nível provincial. Então, se você tiver um nível mais avançado de inglês, mais experiência de trabalho aqui no Canadá, você pode talvez aplicar para o programa federal. Se você talvez não atinge o pré-requisito mínimo do programa federal, você pode aplicar para um programa provincial, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, BC. Então, o que acontece? Como o governo federal está chamando muita gente pelo Express Entry, os programas provinciais eles estão perdendo um pouco da importância deles. Então, porque o que acontece? A pessoa pode estar morando em Toronto ou em Vancouver, Nova Scotia, New Brunswick, aplicando pelo Express Entry, você não está amarrado a uma província, né? Então, como é que as províncias menores vão conseguir se destacar? Como é que elas vão conseguir atrair pessoas? E eu acredito que esse programa novo em New Brunswick é um programa muito inovador, é um programa agressivo no bom sentido, na minha opinião, é agressivo no bom sentido, porque eles vão exatamente pegar aquela parte da população que é altamente qualificado, pessoas que estão em idade de trabalhar, né? Então pessoas que talvez já tenham um pouco de experiência de trabalho, estão adquirindo educação canadense, vão conseguir experiência de trabalho nesse período, né? Porque você tem um período de internship, né? De estágio durante o programa. Então, esse é uma jogada, na minha opinião, de New Brunswick que eventualmente vai ir para outras províncias também, talvez aqui em Nova Scotia, talvez em PEI, Newfoundland, ou talvez até Manitoba. Ontário e BC eu não sei se seria tão interessante, até porque já tem muita gente lá, já tem programas, né, bem estabelecidos, então realmente eu não sei, mas na minha opinião isso é um programa que seria interessante ser replicado também em Nova Scotia e em outras províncias aqui da região. Então, basicamente, a gente não tem a questão de elegibilidade, de passo a passo, como funciona. A gente tem uma ideia de como é que vai ser o programa. Então, esse anúncio ele foi feito no dia 21 de agosto, se eu não me engano. Então, 18 de agosto. Então, foi algumas semanas atrás. E a gente tem uma ideia do que vai ser esse programa. Então, agora no mês de outubro ou novembro, eles vão anunciar como é que é o processo, como é que funciona o programa. Mas, basicamente, a ideia do programa é você precisa estudar em um college particular de New Brunswick. Então, essa é uma das principais diferenças college particular, porque a grande maioria das pessoas acabam optando por ir pelo college público. A gente pode discutir a diferença entre o college público e particular, que é bem grande. Então, basicamente, a ideia é, você vem para New Brunswick, você vai estudar em um college particular e só existem 4 colleges aceitos para esse programa. Então, o primeiro college é o Atlantic Business College, o segundo é o Eastern College, o terceiro é o Mackenzie College e o quarto é o Olton College. Então, esses 4 colleges são os colleges que são aceitos para esse programa. E nesses 4 colleges designados, você precisa fazer um programa, estudar um curso que faz parte das 19 áreas em alta demanda na província de New Brunswick. Então, eu não vou ler área por área dos programas que são aceitos. Até tem um post que eu fiz no dia que eu anunciei, eu fiz um link colocando para essa página aqui onde tem as informações. Até posso repostar amanhã para o pessoal se quiser ver, mas basicamente os programas que são elegíveis nesses colleges precisam ser nas áreas de educação, na área médica, né, como Medical Laboratory, Medical Administrative Assistant, Web Designer, Web Developer, pessoas que trabalham em Accounting Technician, Bookkeeper, Payroll,
pessoas que trabalham em supply chain, né, quem trabalha com logística. Então, tem a parte também de Early Childhood Education, se você quiser trabalhar numa daycare, é algo que precisa de muita gente, não só em New Brunswick, mas aqui também em Nova Scotia, se você quer trabalhar com Early Childhood Education, tem muita vaga. Estou fazendo vários processos de imigração de pessoas que estão aqui trabalhando nessa área, em daycare. Pessoas que trabalham em healthcare, né, principalmente nessa área de saúde, que é muito importante. Então a maneira que funciona é, o college particular, ele não é muito famoso, ele não é uma opção muito interessante para quem quer imigrar. Eu sempre aviso meus clientes, ó, se você quiser imigrar, você tem que vir para um college público, né? College particular não vai te agregar tanto, não vai te dar tantas oportunidades para imigrar como um college público. Por quê? Isso sem considerar esse programa, né? Não considerando esse programa, porque esse aqui é um programa específico para o college particular. Mas basicamente qual é a diferença do college público e college particular? College público, você tem acesso ao PGWP, que é o visto de trabalho depois de concluído o programa. Então, se você estudar em um college público ou uma universidade pública, se você estudar 1 ano, você ganha mais 1 ano de visto de trabalho. Você fica com 2 anos de visto. Se você estudar em 2 anos ou mais, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, 2 anos ou mais, você ganha mais 3 anos de visto de trabalho. Então, no mínimo, você fica aqui por 5 anos e, basicamente, em 5 anos, você vai eventualmente achar algum programa que você é elegível, seja pelo Express Entry, seja por um programa provincial, seja talvez pelo programa do Atlântico, que é muito interessante aqui na região. Eventualmente você vai conseguir se encaixar em algum programa. Não tem garantia que você vai, mas as chances são muito altas, né? Então você vai estar com uma vantagem muito maior, muito mais chances do que se você tivesse ficado no Brasil pensando talvez conseguir uma job offer. Algumas pessoas conseguem, outras a chance é basicamente zero. Então essa é uma maneira que as pessoas têm vindo para o Canadá e dá certo. Não é uma fórmula perfeita, existem casos que a pessoa realmente não consegue a residência, seja por vários motivos, mas chances são muito boas se você vir pelo college público. Outra vantagem do college público é você pode trazer o seu cônjuge, o seu marido, sua esposa. O cônjuge do estudante vai receber um work permit, a pessoa vai poder vir aqui trabalhar enquanto você está estudando. Seus filhos também vão vir com visto de estudos, vai ter acesso à educação. Essas são as vantagens do college público. Agora, o college particular, existem exceções, existem casos onde um college particular pode dar acesso ao work permit, mas basicamente, grande maioria das situações, um college particular não vai dar acesso ao work permit para o cônjuge. Então, isso é algo que você já tem que considerar logo de cara, né? Ok, eu quero vir para New Brunswick, eu vou estudar em um desses 4 colleges que são aceitos pelo programa, vou fazer um dos programas que eles estão recomendando para ser elegível para o programa de residência permanente, e eu quero que meu marido venha junto e aplique para um work permit. Bom, aí talvez a gente teria que analisar para ver se esse seria sua melhor opção. Talvez a melhor opção não é esse programa, talvez seria um college público onde ele vai com certeza ter um visto de trabalho aprovado. Então esses colleges que eu comentei, eles não são colleges que dão acesso ao PGWP. Então um college particular, se ele dá, por exemplo, um degree, né, um bacharel, digamos assim, você está fazendo esse curso, até conseguiria encaixar um work permit para o cônjuge, mas esses 4 colleges que não estão nesse nível, são colleges particulares, né? Ele não vai dar acesso ao work permit para o cônjuge. E o ponto, né, interessante desse programa é, ok, college particular não te dá acesso ao PGWP, você não ganha PGWP, então isso é uma outra desvantagem que eu digo para os clientes, college particular não vai te dar acesso ao PGWP. Mas esse programa ele vai juntar o seu processo de imigração junto com o visto de trabalho. Então, no momento que você conclui um desses programas a partir de abril de 2022, se eu não me engano, você vai conseguir iniciar um processo de imigração pela província de New Brunswick e, ao mesmo tempo, você vai ter um processo de visto de trabalho, onde vai permitir que você continue trabalhando na província,
enquanto o processo de residência vai rolando, né? Então, o que que acontece? Mas e nesse momento eu posso aplicar para um work permit para o meu cônjuge? Poderia, se você conseguisse um trabalho, né, quando tiver o work permit, se você tiver um open work permit com base nesse programa, você tiver com um trabalho qualificado, né, então NOC 0 A ou B, a gente até poderia ver se consegue encaixar um work permit para o cônjuge, mas durante o período de estudos não seria elegível. Então isso é algo que as pessoas precisam considerar, né? Ok, eu tenho uma família de 4 pessoas, todo mundo vai vir para o Canadá, esse é o melhor programa para mim? Acho que não seria, né? Eu acho que o perfil que New Brunswick está buscando talvez é pessoas que são solteiras ou pessoas que decidiram vir sozinho nesse momento, porque esse é o perfil do college particular, né? O perfil do college particular geralmente é um pessoal um pouco mais novo, que quer vir só fazer uma experiência aí de 1 ou 2 anos, retornar para o país de origem. Às vezes a pessoa não está querendo imigrar, eu só quero vir experimentar a vida no Canadá, quero ver como é que é, eu não estou interessado em PGWP, Work Permit, imigração, e esse é um perfil, né, do college particular. Então, com família, eu acho que seria um processo um pouquinho mais complicado. Acho que se você vem com família, acho que seria mais interessante um college público, onde o cônjuge vai conseguir o visto de trabalho e vocês vão conseguir trabalhar juntos em direção à residência permanente. Mas agora, se vocês são uma família, né, de 4, 5, onde, ok, você vai vir sozinho estudar aqui, bom, ok, você pode vir estudar aqui, sua família fica no Brasil, né, ou no país de origem, e no momento que inicia um processo de residência, aí sim inclui todo mundo e as pessoas podem vir já como residente permanente depois de concluído o programa e aprovado o processo. Então, na minha opinião, a gente ainda tem que aguardar um pouco mais sobre novidades. Como eu falei, a província ainda não anunciou detalhes de como é o processo de aplicação, porque a gente tem que analisar isso também, né? Você seria elegível para esse programa? Tem algum outro catch? Ou é só terminar o programa e você pode aplicar para o programa para a imigração por esse piloto, né? Vai exigir algum teste de inglês? Vai exigir alguma coisa a mais, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa hoje à tarde, até algo muito importante para vocês. Eu tentei achar, isso é uma coisa do college particular que é um pouco diferente. As informações às vezes não é tão fácil de acessar no site deles, a gente não consegue às vezes acessar a informação, né? Quanto é que custa o programa, quanto de nível de inglês eu preciso, né? Então eu tive que ligar para os colleges para confirmar valores, e isso é algo que, por exemplo, em college público está tudo disponível online, né? Então eu acabei ligando para os colleges particulares aqui, esses 4 colleges, para confirmar quanto é que é a tuition fee para international student, qual é o pré-requisito de inglês, né? Então isso é algo que a gente teria que considerar. O nível de inglês para o college particular é um pouquinho mais baixo que o college público. E se esse novo programa, né, se depois que você concluir o college você precisa de um IELTS 6, que seria o nível do Express Entry, e se você não conseguir um IELTS 6, né? E aí o que acontece? Aí você não consegue aplicar para o Work Permit, não consegue aplicar para a imigração. Eu não sei, a gente tem que aguardar para ver os pré-requisitos do programa, né? Então eu acho que vai ter alguma coisa a mais do que além só concluir o programa, né? Provavelmente você vai ter que comprovar nível de inglês, vai ter que enviar o seu police clearance, mostrar que você não tem problema no seu background, tem que fazer exame médico, a saúde tem que estar em dia, né? Então tem vários outros pontos que isso é padrão para todos os programas e com certeza vai estar incluído nesse novo programa. Mas antes de eu partir para as perguntas aqui, se o pessoal deixou algumas perguntinhas aqui, eu só vou passar a questão do... Antes de mais nada, eu sei que muita gente pergunta como é que aplica, quais os programas que eu devo fazer, qual que é o processo. Eu não sou agente educacional, então existe uma diferença entre trabalhar com college em processos de aplicação para college
E existe uma diferença entre ser um consultor de imigração. Eu sou consultor de imigração, a minha licença é para aplicar para o visto e para processos de imigração. Eu sempre digo para os meus clientes, se você quer vir para o Canadá, se você tem um conhecimento intermediário de inglês, você aplica para qualquer college aqui no Canadá sozinho. Basicamente, você pode mandar um e-mail, você pode ligar para o college, se tiver alguma dúvida, eles vão te responder, mas basicamente os processos são os mesmos. Você aplica online, escolhe o curso, paga pela taxa de aplicação e envia o seu histórico escolar. Basicamente é isso, a tradução em inglês. Tradução em inglês e português. Então, basicamente é isso. Então, eu sei que teve algumas perguntas sobre como é que eu aplico, pré-requisitos. Essa não seria muito a minha área de atuação. Eu posso dar algumas dicas, né, até porque a gente passou por esse processo, eu e minha esposa, anos atrás. Então, trabalhei também em escola de idiomas, que tinha pathway para college. Então, eu tenho um bom conhecimento, mas não é algo que iria incluir no meu serviço, né? Mas basicamente o que eu queria comentar era sobre os pré-requisitos de admissão para esses colleges. Então, mesmo eu não sendo um agente educacional, acho que é importante eu passar para vocês quanto é que custa, né, esses programas, e quais são os pré-requisitos básicos de admissão em relação ao idioma, né? Então, vamos começar com o Atlantic Business College, ABC. Então, esse é um college que tem um campus em Fredericton, que é a capital, e eles têm uma tuition fee, então é o valor do curso, em 14.860. Então, por um ano de curso, você vai pagar aí aproximadamente quase $15.000. Se você for olhar para um college público em New Brunswick, a NBCC, é em torno de 10, 11 mil, se eu não me engano. Então, de 10.700 eu acho a tuition fee. Então, é um pouquinho mais caro. E a NSCC é em torno de 12 mil aqui em Nova Scotia. Então, o college público está um pouquinho mais acessível do que o Atlantic Business College. Questão de nível de inglês. Então, o nível de inglês é uma vantagem que é um pouquinho mais acessível, né? Então, eles exigem um TOEFL 80 pontos. O IELTS tem que ser 6.0, não pode ter nada abaixo de 5.5, então nenhum skill abaixo de 5.5, overall 6.0. E eles aceitam o CELPEP aqui, que é um teste de inglês. Eu nunca vi um college que aceita o CELPEP, mas o Atlantic Business College aceita e precisa ter um 7 no CELPEP. Um outro college aceito pelo programa é o Mackenzie College. Esse Mackenzie, ele tem um campus, que é em Moncton. Então é a maior cidade de New Brunswick, uma população aí aproximadamente em 72 mil pessoas em Moncton. E o Mackenzie College tem uma coisa interessante, que eles são uma escola de inglês também. Então eles têm o próprio programa de Pathway dentro do Mackenzie College. Então você precisaria concluir o Pathway Level 5 deles para entrar no college, ou se você tiver um IELTS 6.0 com mínimo 5.5 ou um TOEFL 80 pontos, você também pode entrar no programa na Mackenzie College. A tuition fee deles é um pouquinho mais cara que o Atlantic Business College, fica em 15.490, então 15.500 por ano. Não tem muita opção de programa, eu olhei assim, eles têm acho que uns 5, 6 programas, e eu peguei a cotação do programa de Graphic Design, então para quem quer trabalhar com design gráfico, em torno de $15.500. O Alton College é um college também particular, aceito pelo programa em Moncton, e tem basicamente o mesmo pré-requisito de idioma dos outros dois. A grande diferença do Alton College é que eles aceitam o Duolingo. Então, o único college dos 4 aceitos pelo programa, que são aceitos pelo programa, aceita o Duolingo. Então, só o Alton College exige um Duolingo de 55 pontos. Então, é bem acessível. O Alton College foi uma dor de cabeça para conseguir a cotação do valor da tuition fee. Eu tive que ligar para lá, tive que ficar uns 5, 10 minutos no telefone para conseguir um valor da tuition fee, mas enfim, eu consegui uma cotação para Early Childhood Education,
para Business Administration e para programas médicos, né? Então, como Medical Administrative Assistant, Medical Laboratory Technician, seria 13.500. Então, esse é um college um pouco mais acessível. Seria, na verdade, o mais barato dos quatro. Então, a Alton College seria até interessante, porque ele aceita o Duolingo, tem uma tuition fee um pouquinho mais acessível, 13.500 por ano. Então, é uma boa opção para vocês darem uma olhadinha. E o Eastern College, eu não entendi como é que eles funcionam. Sinceramente, liguei para lá hoje, pedi para confirmar valor de curso, não me confirmaram por telefone. Pediram para mandar um e-mail, mandei o e-mail e basicamente responderam meu e-mail não respondendo o valor da tuition fee. Então, basicamente eu não sei dizer quanto é que é a tuition fee, porque não tem no site. Liguei, não me passaram o preço. Mandei e-mail, também não me passaram o preço. Então, infelizmente, eu não consigo confirmar para vocês quanto é que é a tuition fee na Eastern College. É uma incógnita. Mas a Eastern College é o maior college desses quatro. Eles têm campus em Fredericton, Moncton e St. John. Estão nas 3 cidades principais. E eles também têm um college privado particular aqui em Halifax. Então eles são relativamente grandes, mas realmente, infelizmente, eu não consegui questão de valor de tuition fee. Vou ficar devendo para vocês. Mas como eu comentei, isso é mais uma informação para vocês. Eu não sou agente educacional. Talvez tenha agências no Brasil e no Canadá que façam um serviço de aplicação para vocês. Talvez eles tenham mais informações, com certeza vão ter mais informações, porque se eles representam a Alton College ou a Eastern College, eles vão ter as informações para vocês. Então, basicamente, essa é a informação básica que a gente tem sobre esse programa piloto de New Brunswick, que é muito interessante para quem quer vir e encaixar em um processo de imigração. A princípio, não parece que vai exigir nada de experiência de trabalho, mas a gente ainda tem que aguardar aí sobre as novidades e ver quais são os pré-requisitos para enviar o processo de residência. Agora eu vou partir para as perguntas aqui. Eu vou tentar responder as perguntas que são relacionadas a esse tema que a gente está abordando hoje. Deixa eu ver aqui o chatzinho. Mariana disse que o francês é um plus. Realmente o francês é importante não só em New Brunswick, mas de uma maneira muito geral, né? Não só para imigração, mas para trabalho também. Francês é uma das línguas que eu estou tentando iniciar já há anos, né? Eu cheguei no Canadá, imigrei, virei canadense e ainda continuo achando desculpa para aprender francês. Então, o francês é um idioma muito importante, abre muitas portas. Se você quiser trabalhar para o governo, né? Se vocês quiserem trabalhar para a imigração, se vocês quiserem trabalhar no IRCC, um dos pré-requisitos você precisa ser bilíngue, porque você pode mandar um processo de imigração ou em francês ou em inglês. Então, você tem que ter pelo menos o mínimo de conhecimento para entender um processo em francês ou em inglês. Então, ser bilíngue aqui no Canadá dá muito dinheiro, dá muita oportunidade, então é algo que vale a pena investir. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta que a gente pode responder relacionado ao tema. A Érica disse aqui: a vantagem desse programa é a quase certeza de imigrar, fora isso não é tão vantajoso. Realmente, eu ainda estou com o pé um pouco atrás, porque eu não sei como é que vai ser essa transição do momento que você conclui o college particular. Em que momento você aplica para o visto de trabalho? Em que momento você aplica para residência? Quais são os pré-requisitos? Quais são os pontos de elegibilidade? Ainda tem muita dúvida no ar que a gente não tem a resposta. Então, na minha opinião, eu vou continuar, na maioria dos casos, né? Cada caso é um caso, mas para famílias, realmente eu acho que o college público continua sendo mais interessante. Para quem está vindo sozinho, esse aqui é um programa que realmente eu acho que tem potencial, mas ainda eu fico um pouco pé atrás, porque eu quero ler a elegibilidade, como é que o programa vai funcionar,
né? Ok, você vai já... O college vai te ajudar a conseguir um emprego, vai ter essa ponte, ou você simplesmente vai aplicar para o Work Permit, você vai ter que correr atrás do seu próprio trabalho. Não sei, realmente eu não tenho essa informação, mas eu já conversei com muitas pessoas que a gente já fez um planejamento para college público. Muita gente me contatou agora de última hora dizendo: vamos então aplicar para esse outro college particular. Eu diria que se você já está mais inclinado para um college público, já começou o processo aí de aplicação, acho que seria mais interessante por hora manter esse projeto igual. Mas para quem já está pensando em vir em 2022, 2023 e ainda não decidiu nada, bom, realmente acho que vale a pena ficar de olho. Eu vou atualizando vocês aí conforme vai saindo as novidades do programa. A Mariana perguntou quando a ideia de quando eles vão dar mais informações. Aqui na notificação que eles mandaram, eles estão dizendo mais informações vão ser disponíveis no outono. Então o outono começa agora no final de setembro e vai até dezembro. Então a gente fica na expectativa aí que nesses próximos 3 meses tenha mais informações do programa, até porque em abril já vai efetivamente iniciar o programa, então eu acho que eles têm que liberar essa informação quanto antes para as pessoas se organizarem, né? A Mari perguntou talvez seria um problema caso faça esse curso no college privado e depois não consiga o PR, tenha que voltar para o Brasil. Então esse é um risco que acontece não só para esse programa, mas na sua vida no Canadá. Enquanto você não tiver a residência permanente, você sempre vai estar com risco de realmente não dar certo e ter que voltar para o Brasil. Isso é algo que realmente acontece. E até depois que você vira residente permanente, você tem um compromisso de fazer o Canadá a sua residência permanente, né? Então, por exemplo, muita gente acaba entrando em problema porque consegue a residência permanente e volta para o Brasil ou volta para algum outro país de origem e não faz do Canadá a sua residência. Então, no momento que vai chegar a hora de fazer uma nova entrada aqui no Canadá regressando, eles podem fazer uma avaliação da tua residência. Você está ainda atingindo os pré-requisitos para ser um residente permanente ou não? Então, muita gente perde o status de residente permanente porque não sabe que precisa residir no Canadá depois que você vira residente permanente. Então, existe um período que você pode ficar morando fora, mas é algo que realmente até quando você é residente permanente você tem que ficar de olho, você tem que fazer do Canadá seu país, né? E a mesma coisa de se você faz uma bobagem aqui, eu sou residente permanente e a pessoa vai dirigir alcoolizado, você é inadmissível ao Canadá, você vai perder a sua residência permanente. Então, é um risco que a gente tem que se submeter. Infelizmente, não existe garantia alguma, não existe garantia que você vai concluir o college. Talvez você tenha um problema de família, uma urgência que você precisa voltar para o Brasil, você não conclui o programa, ou talvez você tenha um problema aqui de saúde, você não consegue aplicar para o PGWP, você tem que voltar, você não pode terminar o curso. Infelizmente existem muitas coisas que a gente não pode prever, então é uma chance fazer todo esse investimento, chegar na hora de aplicar para residência, o processo não ser aceito, talvez houve algum erro por parte do oficial, ou uma parte do aplicante fez a aplicação incompleta, ou a pessoa não é admissível no Canadá, pode acontecer também. Então, infelizmente, tem muitas coisas que ficam no ar, né? Vamos ver aqui alguma outra pergunta. Cláudio perguntando para quem é educador físico tem área de trabalho. Eu recomendo uma live que eu fiz um tempo atrás com a Christy. É uma live em português. Se vocês olharem no nosso YouTube e no Instagram também, Instagram TV, é uma live que a gente fez sobre o mercado de trabalho aqui no Canadá, super interessante, mostra como montar um currículo bom, como é que se monta o cover letter, como é que se
porta numa entrevista aqui em inglês, como se preparar, se as áreas estão em alta demanda, baixa demanda, onde buscar essa informação. Acessa essa live, ficou gravado no nosso YouTube, é muito legal, tem muita informação interessante, e lá você vai ver onde é que você consegue achar essa informação, porque essa é uma pergunta que eu recebo basicamente todo dia. Existe oportunidade para vaga X, para profissão X? Não sei dizer, porque eu não sou recrutador, né? Eu sou consultor de imigração, então algumas áreas eu sei, né? Por exemplo, a área de TI, né? Tá muito bom, muito quente o mercado. A área de TI é algo que, se você tem experiência, se você tem um domínio do idioma, você provavelmente consegue algo aqui, talvez em Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, não sei, mas para quem trabalha com TI, sim. Engenheiro também, ok. Aí quando vai, né, outras áreas, talvez como educador físico, ou eu sou arqueólogo ou professor, enfim, aí fica um pouco mais complicado, que não são áreas que a gente vê todos os dias, né? Então, é por isso que eu acho importante a gente fazer passar essa informação para o pessoal descobrir onde buscar as informações, né? Então, nessa live com a Christy é muito bacana, eu recomendo o Cláudio dar uma olhadinha para quem também estiver interessado. Mas, basicamente, nessa área de educação tem oportunidades, mas eu não consigo dizer claramente se é para essa área específica, mas existem oportunidades, e sempre lembrando que tem que ter um bom domínio do inglês, ainda mais nessa área, né? Até porque se você vai lidar com outras pessoas ali, é importante ter um bom conhecimento do inglês, e se for morar em New Brunswick, né, ter um leve conhecimento aí também de francês vai ajudar bastante. A Mari disse que mandou um e-mail, acho que foi para o Eastern College, e recebeu uma resposta assim. Foi uma resposta meio estranha. Eu mandei um e-mail para eles e responderam automaticamente dizendo: devido ao alto volume, devido ao programa, né, muita gente contatando os colleges, a gente só vai responder se você tiver uma prova de inglês válida, alguma coisa assim. Eu achei uma resposta meio estranha, mas no fim eles acabaram me respondendo o e-mail, mas não me disseram o valor da tuition fee. Então, alguém falou aqui que o Eastern College, o curso de Cybersecurity, fica em 30 mil. Acredito que seria um programa de 2 anos, né, um diploma. Então, basicamente, seria os 15 mil dólares anual, que está mais ou menos em média do que os outros colleges estão cobrando, né? Realmente é mais caro que a NBCC. A NBCC é uma das instituições mais acessíveis aqui do Canadá, né? Então, de cabeça, mais barato que a NBCC, eu só conheço a Holland College em PEI e o Atlantic Northern College, Northern Atlantic College, uma coisa assim, em Newfoundland, que é 7, 8 mil dólares. Mas realmente a NBCC tem ótimos preços, né? O Kleber perguntou aqui se eles estão fazendo isso porque os colleges públicos não estão dando conta da demanda. É uma boa pergunta, é algo que a gente precisa realmente considerar, porque a NBCC cresceu muito, 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 muito. Tanto a NBCC como a NSC nos últimos 3, 4 anos, a quantidade de estudante internacional que está vindo aqui é considerável. E o que acontece? O college particular, ele é tipo um patinho feio, coitado, né? Ninguém pensa em college particular se você está fazendo um processo de imigração, onde você quer vir trabalhar, trazer família. College particular meio que fica de lado, né? Então, o que acontece? O college particular, ele é muito importante para quem é canadense, né? Já mora aqui, ou residente permanente, e não está atrás, por exemplo, eu não preciso de PGWP, eu não preciso trazer meu cônjuge, minha família está toda aqui, tipo, nem sei o que você está falando, né? Então, para eles, entre um college particular e um college público, mesma coisa, né? Eu vou no que for mais perto da minha casa. Então, eu vejo isso como uma maneira de injetar dinheiro na economia, trazer pessoas de fora e
colocar gente para estudar, porque o que acontece? Eu tive contato já com college particular quando eu trabalhava em escola de idiomas, e a grande dificuldade deles é que eles não conseguiam encher uma sala, né? Por exemplo, não tinha gente o suficiente para ter, por exemplo, esse ano a gente não vai rodar o programa de graphic design, porque não tem gente suficiente, não tem canadense aqui suficiente para estudar. Então, se você for aí para cidades como Moncton, Fredericton, que tem aí 70, 50 mil pessoas, talvez tenha anos que não rola o programa porque não tem gente suficiente para estudar. Então, essa é uma boa maneira de injetar dinheiro na economia, trazer gente nova, pessoas que vão contribuir para a economia e rodar a economia, né? Vamos ver aqui, a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui para a live, eu vou dar uma corrida aqui para tentar responder mais as perguntas. Vamos ver aqui. Alguém perguntou aqui se pode fazer o programa da NBCC para esse programa. Não, a NBCC não faz parte desse programa piloto, tem que ser os 4 colleges aprovados na college particular. Vamos ver aqui alguma outra pergunta. Danilo, o pessoal tá querendo te tirar dinheiro, isso é scam, foge, que ninguém, consulado canadense não liga para ninguém para dizer que você é elegível para Express Entry, foge como o diabo da cruz, que isso aí é furado. Vamos ver outra aqui. Tem que ter college público na lista, eles não vão colocar college público, apenas particular. Vamos ver aqui alguma outra pergunta. Agora eu vou partir para o chatzinho aqui com as perguntas. Então, uma pergunta aqui da Marina, coloquei aqui para vocês verem. Quais são os certificados de inglês que eles vão exigir? Notas. Então, a gente tinha coberto já essa parte. Basicamente, eles aceitam, todos os colleges aceitam o TOEFL, você precisa de 80 pontos. IELTS você precisa de 6.0 overall, mas eles aceitam até um skill ou dois de 5.5, mas o overall tem que ser 6.0. E o Olton College aceita o Duolingo, 55 pontos. E a Mackenzie College tem um próprio programa de inglês dentro do college, então você pode fazer na Mackenzie College o pathway deles para ir para o college, então você pode fazer até o nível 5 deles. Vamos ver aqui outra pergunta. Sobre a restrição dos colleges. Então, nesse momento aqui, eles disseram que somente os colleges aprovados, esses 4 colleges aprovados, fazem parte do programa. Mas eu acredito que essa lista pode aumentar, mas a princípio agora, no processo do piloto, vai ser só esses 4 colleges para iniciar. Vamos ver outro aqui. Essa aqui a gente comentou no começo da live sobre a esposa ou marido poder trabalhar. Para college particular, a resposta não. College particular, para essa situação, nesses 4 colleges de New Brunswick, cônjuge não pode trabalhar. Sua filha viria com study permit, mas a sua esposa não pode trabalhar. Infelizmente, teria que ser college público. Vamos ver aqui alguma outra pergunta. O William também perguntou sobre o Eastern College tem campus em Halifax, teria que estudar em New Brunswick, então teria que ser um campus de New Brunswick para fazer parte do programa. Vamos ver mais aqui. A Mariana também tinha perguntado sobre direito aos filhos estudarem, então pode vir com study permit, se vier com study permit para o college. Se não, tem que vir com study permit, né, para estudar no college particular. Vamos ver aqui alguma outra pergunta. Mais perguntas sobre o cônjuge poder trabalhar, infelizmente não. A gente já cobriu os valores dos colleges, então acho que eu já consegui cobrir todas as perguntas basicamente aqui, né?
acredito que eu consegui responder quase todas as perguntas aqui do pessoal. O Luciano ali, acho que ele chegou depois que eu falei do pathway qual que é o college mesmo? Deixa eu ver aqui. Da Mackenzie College. Então, a Mackenzie College tem um pathway que é dentro da Mackenzie College. Então, esse é o único que eu consegui achar informação de pathway. Fora isso, eles estão pedindo TOEFL, IELTS ou o Duolingo na Olton College. Então, basicamente, essas são as provas que eles aceitam. Não é nada muito absurdo de nível, né? Seria basicamente um nível muito similar ao college público. A diferença que eu vejo é, por exemplo, na NSCC aqui de Nova Scotia, você não pode ter nada abaixo de 6.0 no IELTS, né? Então, esses colleges particulares, eles aceitam até um 5.5 no IELTS, que é importante porque quando você está iniciando o idioma, às vezes você fica nervoso, você fica apreensivo e vai mal num skill, né? Talvez no listening ou no writing você tira um 5.5. Tem alguns colleges que não iriam aceitar, mesmo tendo um overall, uma média de 6.0, tem alguns 5.5, alguns colleges não aceitam. Então, é importante saber que essas são opções que eles aceitariam. A Erika perguntou se o cônjuge, será que pode ser liberado trabalho para o cônjuge? Está na legislação, né? A legislação é clara, dizendo que não é elegível, então não é o programa de imigração que vai contra a legislação. A legislação está acima de tudo, então o que a legislação diz, os programas têm que seguir, então não tem como alterar isso, né? Luciano perguntou se a live vai ficar salva. Vou deixar salvo sim, vou botar no YouTube, no Instagram TV. E aí vocês podem assistir. Queria agradecer todo mundo que compartilhou a live aí com o pessoal, para o pessoal poder assistir. Quem não conseguiu assistir todo o conteúdo, eu vou deixar salvo no Instagram TV, no YouTube. Queria agradecer a todo mundo, prestigiar aí nosso trabalho mais uma vez nessa quinta-feira. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tiverem planejando vir para o Canadá para estudar, emigrar, ou talvez fazer um turismo, visitar familiares, ou talvez você está aí casando com um canadense ou uma canadense quer fazer um processo de sponsorship, eu posso auxiliar, adoro trabalhar com processo de sponsorship. Assim como estudante internacional, são duas áreas que eu gosto muito de trabalhar com os estudantes e quem está em processo de sponsor. Pode entrar em contato, pode mandar um inbox para mim, pode mandar um e-mail, marcar uma consulta inicial, fica à disposição. Eu agradeço aí, pessoal. Então, boa noite e até a próxima live. Até mais.